Então vamos lá. Vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, como sempre fazemos, a exemplo de São Francisco. Vamos nos colocar perante Ele como necessitados, totalmente dependente do Pai, né? Precisamos dele. Sem ele nós não podemos nada. Então vamos nos colocar perante ele como pequenos, humildes, simples. Busquem se desapegar, principalmente das coisas de hoje, né, que tirou a nossa paz, que tirou essa nossa vontade, essa alegria de estar com Ele, de fazer a vontade do Pai, que nos afastou desse caminho. E vamos, nesse momento, resgatar esse elo que talvez se rompeu. É bom estar com Ele, é bom sentir a sua presença, é bom ficarmos aqui nesses momentos. Então, se esvaziem completamente e nesse esvaziar-se convida Ele a entrar, a tomar conta, né, do nosso ser na sua totalidade. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento, faça isso com fé. Peça que Ele venha essa noite nos animar, aumentar a nossa fé. Peça que Ele venha abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender esse Santo Evangelho de hoje. E que Ele nos dê força para nós darmos testemunha, colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Peçam a paz, peçam a saúde para nós, para nossa família, para nossa fraternidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do vosso Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Mateus 13, do 1 até o 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava,
Algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? E Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele não é dado. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver os que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Então o texto é bem curtinho, dá para ler várias vezes, né? Daqui a pouco nós voltamos aí para fazer a partilha.
Pronto, gente. Deu para ler pelo menos mais uma vez? Deu, né? Então vamos procurar refletir. Interessante essa parábola que a gente fala assim, vamos procurar refletir. Parece que Jesus já fez tudo aí, né? Ele contou a parábola, depois ele já veio e já deu a explicação, né? Então eu acho que não tem muita coisa para nós falarmos. Ele já explicou. Não é verdade, né? O que nós vamos falar agora? E agora? O que nós vamos fazer, né? Já está explicadinho. Então, o que mais que nós temos que fazer? Então, aí vai depender de cada um de nós como nós vamos completar tudo isso, né? De acordo com o que nós entendemos ou não, né? O Espírito Santo é que vai clareando para nós e nós vamos descobrindo mais coisas, né? Eu quero dizer para vocês que naquela época é interessante, né, Mário? Como que eles plantavam, né? Eles não tinham muito cuidado para preparar o solo, para adubar, irrigar. Parece que é feito tudo assim, meio de qualquer jeito, né? Então eles faziam aquele risco no chão, depois iam jogando a semente de qualquer jeito. Eles não tinham, parece que não tinha agrônomo naquela época que ensinava como que fazer, né? E daí que vem então essa ideia de que sementes caem pelo caminho, daí vem os pássaros, né? E comem, depois vem aqui que caem no meio das pedras, né? Dá para imaginar o terreno, né? Cai no meio das pedras, né, Ilza? Depois cai no meio dos espinhos. Olha só o terreno que ele está plantando. Ele cai no meio dos espinhos, né? Isso sufoca. E de repente algumas dessas sementes caem em terra boa. Daí sim. Daí, como Jesus diz, um dá 100, outro dá 60 e outro dá 30, né? Então Jesus quer mostrar para nós aí a dificuldade, né, da evangelização. O quanto é complicado nós mudarmos a cabeça das pessoas, né? Tentar colocar nas pessoas esse reino de Deus, essa visão de um mundo diferente, de um mundo espiritual, né? Fazer a gente viver nesse reino, estando nesse, né? Esse aqui. É transformar esse mundo que nós estamos agora no reino de Deus. Essa é a verdade, né? Então nós vivemos nesse mundo como se não estivéssemos no reino de Deus, longe dele. E ele quer que cada um de nós viva nesse mundo e não esteja nesse mundo. Ou seja, estar aqui, mas não ser desse mundo, ser do reino dele, né? Olha, diferente, né? E nós nos deixamos envolver tanto por esse mundo que a palavra de Deus, então, acaba não fazendo o efeito necessário em nós, né? Até mesmo em nós, que estamos toda semana aí ouvindo e mesmo assim é difícil de colocarmos em prática, né? O que eu quero colocar para você agora de diferente é o seguinte, né? Cada um de nós vamos pensar, como que eu, você, Rose, Mário, seu Arnaldo, né, Marcelo, Ilza, a Kelma, como que nós plantamos? Como que nós semeamos? Como que cada um de nós semeia, né? O Joãozinho está me falando esses dias que um grão de milho pode produzir 400 grãos, né? Olha só, mais ou menos em torno de 400. Um grãozinho de milho, né? Hoje produz 400. Né? Na época de Jesus, o máximo era 100, né? Ele está colocando aqui. Olha só como é que está hoje, porque você prepara a terra, se aduba, né? Você faz um tratamento da terra para saber o que a terra está necessitando aí, né? Daí, quando vem a planta, ela já tem tudo que é necessário para ela produzir muito, né? Então, nesse sentido, o que eu, Luizinho, o que vocês fazem para preparar esse terreno para jogar a semente? Né? Estão entendendo? Então, nas pessoas, o que nós fazemos para que as pessoas acolham a nossa mensagem?
Olha, para se pensar. E daí sim, de acordo com o que nós preparamos, né, daí nós vamos ter a resposta, a colheita. Né? Daí nós podemos colocar todos esses momentos que nós refletimos nas outras semanas sobre o testemunho. Sobre o testemunho, é uma palavra muito importante, né? O testemunho é o preparar o terreno, né? Então eu, Luizinho, como que eu dou o testemunho da palavra para que aquele que ouve a minha palavra possa aceitar essa palavra e colocar em prática. Então, o preparar a terra é o meu testemunho. Dando para fazer a ligação, né? Então, se eu dou testemunho, eu estou preparando a terra. Né? É por isso que eu gosto de colocar. Como é que eu evangelizo na minha casa? Aí que é complicado. Como que eu evangelizo na minha casa? Quando o meu filho me conhece, a minha esposa me conhece, né, o meu cachorro me conhece, todo mundo me conhece, sabe os meus erros, os meus defeitos, né? E sabe que quando eu falo, aquela palavra não tem base, aquela palavra não tem sustentação, porque eu não coloco em prática. Então, como que eu evangelizo em casa? Né? As pessoas aceitam essa minha palavra, né? E aí que está o ponto. Porque quando em casa eu consigo evangelizar, é porque eu estou apto para evangelizar fora de casa. Porque senão, eles vão me conhecer depois e vão falar assim, poxa vida, eu acreditei nele, mas olha que esse cara é, né? Daí, essa semente é como se estivesse jogada em pedras, né? No meio dos espinhos, ou no meio do caminho onde os passarinhos vão lá e comem, né? Não dá fruto, porque o meu testemunho foi falho. Né? Então, eu tentei fazer uma mudança agora. Né? Tentei colocar esse evangelho de uma forma diferente, trazendo para nós, para hoje. Tá? Gostaria que vocês continuassem. Vamos ver que o Espírito Santo vai tocar em vocês. O que vocês têm a dizer? Vamos lá. Quem é o próximo? Sumi. Tá. Se eu sumir é porque deu problema aqui de novo, tá bom? Tenta tirar a imagem, às vezes melhora. Tenta ficar só com o som. Aí ela está tentando. Vai lá, ela vai tentar depois. Quem quer continuar? Voltei, mas acho que vou sair de novo. Não, dá dando para ouvir agora. Tá. Bom, então eu vou falar porque se meu telefone der pausa, eu já falei. Ô, plantação custosa essa. Eu pensei assim aqui, ó. Eu também, Rosane. Deixa eu aqui sem nada para falar, hein? Ó, meu telefone vai fechar, gente. Não vai ter, eu não vai ter como eu participar hoje. Pode? Vai fechar de novo. Ó, eu pensei assim. Nós saímos para semear todos os dias, certo? E semeando, a gente tem que dar testemunho, como Parou. Que pena. Ah, não foi. Mas vai entrar de novo. Voltou. Persistente. Microfone, mano. Precisa abrir o microfone. Abre o microfone, Rose. A gente tem que se preocupar quando a gente sai para semear, não
com aqueles que já está florindo na terra boa. Nós temos que se preocupar naqueles que estão atravessando a estrada, o campo de pedregoso, né, pedregoso, e o campo de espinho. Então, acho que essa é a nossa missão, de semear, o irmão no caminho de pedra e no caminho de espinho. E porque, né, aqui vir, né, Que pena, hoje não vai dar para ouvir direito. Quando volta, Rose, volta sem. Né? Então, nós temos que buscar aqueles que não estão ouvindo, não estão entendendo. Então, essa é a nossa. Desde essa abertura de entendimento. Nós temos que buscar pessoas que não entendem, que têm muita vontade, que têm um duro. Eu acho que essa é a nossa parte. Semear aí. Semear onde está o coração duro, onde as pessoas não escutam, os irmãos que estão produzindo o campo de espinho, o campo de. E eu vou sair, só que agora eu não volto mais. Meu telefone vai fechar de novo. Eu preciso ver o que está acontecendo. Renunciar ele. Vou tentar, peraí, vou tentar. Vamos lá, quem quer continuar? Vai lá, vou falar primeiro? Isso. Vou falar porque senão vocês falam muita coisa bonita e eu fico depois. Eu me sinto tão assim, eu não sei falar nada. Mas eu achei tão interessante essa outra forma de enxergar, né, a leitura hoje. Porque geralmente quando a gente ouve, então a gente sempre pensa, como eu sou o terreno, né? Será que eu estou recebendo bem? Será que eu estou... Mas assim, pensar em nós sermos os semeadores, né? É uma nova visão, né? E pensar que para semear a gente tem que testemunhar mesmo, né? Para ser bons semeadores. Não adianta a gente falar uma coisa e ser outra. E aí, então, acho que esse é o desafio, né, nessa nossa vida mesmo. Dar testemunho com a própria vida, né? As pessoas enxergarem na gente o próprio Jesus, nas nossas atitudes, na nossa sinceridade, não sendo hoje de um jeito, amanhã de outro, mesmo com as falhas, né, com as dificuldades, mas tentar ser sempre a pessoa que leva de uma forma mais sincera possível, né? Esse testemunho, eu acho que é o desafio, né, que a gente tem maior. Então, para mim tocou muito esse novo jeito de enxergar. Eu sei que é quase a mesma coisa, mas é uma forma diferente de se ver, né? Se ver como semeador, né? A gente pensa, é Jesus que está semeando a palavra no meu coração, tá? Isso também é importante, né? Como eu estou recebendo, como eu estou frutificando, mas como eu estou também semeando, né, para o outro. Então, eu gostei muito de... Isso tocou bastante fundo para mim. É isso. Agora vocês falam o que é de verdade. Muito bem. Quem mais? Eu já acho que é necessário compreender porque Jesus explica o
que pode acontecer no que diz respeito. Eu ouvi o Evangelho e colocá-lo em prática. Mas para isso é necessário que a gente tem que pedir auxílio, quero dizer, se entregar completamente nas mãos do Senhor. Ele vai nos ajudar com certeza. Aí, então... Alô? Aí, então, é necessário que nós se entreguemos plenamente nas mãos do Senhor. Porque Ele, de acordo com o nosso coração, de acordo com a nossa vontade, Ele irá nos ajudar com certeza. Então a gente passa a compreender que a semente que caiu na terra boa, então vai dar fruto. Mas a semente que caiu no meio das pedras, dos pedregulhos, é aquele que ouve, mas não compreende. Jesus explica. Então, tem ouvido, mas não ouve. E assim, é necessário que nós estejamos preparados para pôr em prática o Santo Evangelho. E, primeiramente, a gente tem que evangelizar a si próprio e os seus de casa. A vizinhança recebe, então, o bom exemplo daquele que é seguidor de Cristo. O governo vai alternando o seu testemunho. E vale mais o testemunho que a própria fala. E você, sendo um testemunho do amor de Deus, não precisa de mais nada. Isso basta. Muito bem, Sr. Arnaldo. Isso. Quem mais? Ilza, Mário, Marcelo. Vou falar um pouquinho. Então, que nem o Sr. Arnaldo falou, a Kelma falou também, eu acho que esse evangelho é bem claro, né? Ele é bem assim, dentro daquilo que você levantou para a gente. A minha vida tem que ser uma vida de testemunho de fé mesmo, né? Porque senão vai ser a semente, vai cair no caminho e vai morrer, né? Se eu não tiver uma vida realmente de fé, uma vida de testemunho realmente da missão de Jesus, né? Que Ele deixou para a gente. Se a gente for só, né, fazer como é para ser feito, como é para viver, a nossa semente, ela vai simplesmente, nós vamos jogar, mas ela não vai gerar, né? Ela vai morrer. Então, a nossa vida tem que ser uma vida realmente a gente realmente tem que mudar, né? A gente tem que fazer realmente, tentar viver como Jesus pediu pra gente, né? Como Ele ensinou realmente. Senão a semente não vai. Por isso que às vezes a gente fala, a igreja às vezes está tão cheia de gente e daqui a pouco todo mundo vai embora, parece que, né, não aconteceu nada. Então, às vezes, realmente falta essa semente boa, né?
Às vezes nós estamos fazendo a coisa só mais ou menos, ou por cima, e não é por aí, né? Nossa vida realmente tem que ser como Jesus pediu, né? Como ele ensinou. Então, é para a gente rever tudo isso mesmo. Então, a gente tem que pensar mesmo, tem que ler esse evangelho várias vezes. Então, um pouquinho isso. Muito bem. Olha lá, Mário. Vamos deixar o Marcelo por último. Deixar o Marcelo por último. Deixa o Mário falar, daí você fala por último. Você vai fazer o fechamento hoje, Marcelo. Isso, Marcelo. Vou tentar ser breve aqui, tá? A gente dá pano para manga, mas vamos tentar ser breve. O discurso em parábolas que eu fiz, né? Como o Luizinho falou, eu faço um quadro sinótico para não fugir muito da conversa. Ô, Mário, olha o tamanho do evangelho. Você vai fazer ele curtinho? Vou tentar resumir aqui, de alguma forma. O importante é a gente entender, né? Que Jesus nos dá várias opções aqui, interessantes. Como disse o Luizinho no começo, Jesus disse muitas coisas em parábolas. Disse-lhes a quem? Multidões. Jesus tenta levar multidões na praia. Não pode imaginar isso, porque isso a gente vai ver num filme, né? Se criar um filme, não faz o menor sentido, né? Até porque não tinha microfone, não tinha alto-falante, enfim. É outra coisa. Então a gente tem que entender bem o que é isso. É o sentar-se na barca e fala para quem está na praia, para multidões. Vieram até ele, né? Mas tudo bem. Outra coisa que a gente tem que entender aqui. Sementes lançadas em 3 lugares diferentes, 3 condições diferentes. Então, esse evangelho, a gente tem uma livre escolha aqui. Nós podemos ser o semeador, nós podemos ser o tipo de solo que recebe essa semente, e podemos ser a semente. Olha só, temos essas 3 opções. Vocês podem ser o semeador, o que vocês vão semear? Nós podemos ser o solo que vai receber essa semente, nós vamos fazer essa semente pingar, produzir, ou ser a própria semente. Ser o semeador, o solo ou a semente. Pode escolher. Qualquer uma das 3 opções. Né? Mas, a chave aqui, preocupação de Jesus, sobretudo nesse Evangelho de Mateus, ele usa 3 vezes essa expressão, quem tem ouvidos, que ouça. No capítulo 11 e no capítulo 13. Quem tem ouvidos, ouça. Entenda se você quiser. Jesus faz exatamente isso. E hoje, nessa parábola, ele conta a parábola, né? Ele explica a parábola. Né? Interessante isso. Né? É o único caso que ele vai e faz a parábola, que conta uma história para que a pessoa, naquele contexto, entenda o que ele quer dizer. É a maneira que ele encontra, né? Porque era uma região de agricultores e pescadores, né? O pessoal que lidava com a terra, gente simples, gente humilde. Então ele usa aquela linguagem para se fazer entender. Isso é o sentido da parábola. Então, coisa aqui, o próprio Jesus conta a parábola, explica aos discípulos que fez uso desse artifício, né? E ao final ele mesmo explica o sentido da parábola. Então é mais que explicado, né? Depois ele vai para quem tem ouvidos que ouça, entendeu? Essa é a pergunta de Jesus, né? Essa é a chave de leitura. Quem tem ouvidos que ouça, nós. Então, por exemplo, assim, quando a gente faz a leitura orante, a gente deve criar uma oração em cima dessa leitura. O que ela vem nos dizer? Então a gente coloca assim, para fazer essa oração, a gente coloca, eu costumo fazer isso, colocar três questões. Compreendemos a parábola, o texto, a chave. Quem tem ouvidos, ouça. Está falando para mim, para você, para nós. Quem tem ouvidos. Nós temos ouvido para ouvir isso. Não é sentido de ouvir, escutar. É de absorver e levar adiante a proposta. É isso que Jesus quer dizer com essa frase. Quem tem ouvidos, ouça. Ele repete 3 vezes. Portanto, quando a gente pensa nesse trecho, mas a outra pergunta é a seguinte, né? Queremos e nos dispomos a ser essa terra boa?
No caso aqui, eu escolhi ser a terra. Então, eu pergunto para nós, né? Nós queremos e nós estamos dispostos, nos colocamos à disposição para ser terra boa? Terra boa é uma terra fértil, né? Que vai produzir, que absorve, que faz germinar. Nós estamos dispostos a fazer isso. E concluo assim, fazendo essa oração. A leitura orante é isso, eu crio uma oração. Senhor, me dê ouvidos dignos para ouvir e nos transformar em semeadores. E ao mesmo tempo, termos terra boa para produzirmos frutos de paz, fraternidade, frutos de amor. É essa que a semente tem que produzir. Eu penso assim. Muito bem. Muito bem, Mário. Agora o Marcelo. Olha lá, Marcelo. Esse evangelho de hoje é bonito, né? Jesus, ele, como o Mário falou aí, né? Jesus, ele usa bastante, né? As figuras, né? Da época, né? Era um ambiente rural, né? Então, e ele faz conta essa história, né, da semente, né? E muito interessante, né? Porque ele conta a história e depois explica, né? Todas as dificuldades que a pessoa tem, né? Então, quer dizer, se a pessoa não se abrir, né? Não se desapegar, né, das coisas, aí fica... Aí que vem, né, o terreno pedregoso, né, o terreno espinhoso, né? A pessoa fica muito entrelaçada, né, nas preocupações do mundo que a palavra não entra, né? A palavra de Deus ela tem que fazer efeito, né, dentro de nós, né? Para não causar efeito é uma palavra viva, né? Palavra de Deus, né? Então a gente tem que escutar e fazer tudo para cumprir o que está sendo falado, né? Colocar em prática, né? Que a palavra está trazendo para a gente, né? Foi isso que eu entendi, né? E Jesus ele é muito didático, né? Nas parábolas, né? Então, ele nos dá esse ensinamento, né? Para nós nos dias de hoje. Muito bem. Mais alguma coisa que vocês querem completar? Então, é importante, uma das coisas que eu falei, né, eu vou destacar de novo, a importância de nós como franciscanos, né, buscar viver esse reino de Deus, viu? Como Jesus falava, né, ele estava no mundo, mas não pertencia ao mundo, não é?
estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. Por que não pertencer ao mundo? Porque o mundo não estava fazendo acontecer a vontade de Deus, né? O reino de Deus não estava sendo vivida, né? Aqui o reino, Jesus disse, meu reino não é desse mundo, né? É por isso que ele estava no mundo, mas não pertencia ao mundo, né? Nós, como cristãos, como franciscanos, nós temos que ter esse mesmo caminhar, né? Estar aqui, mas não pertencer ao mundo. É viver o reino de Deus, né? E quando nós começamos a entender e a colocar em prática essa verdade, daí sim a nossa palavra vai poder dar mais fruto, né? Então a importância de nós, né, franciscanos, buscar viver de uma forma mais integral na nossa vida, no nosso dia a dia, esse reino. É como falei uma vez para Kenan, ver os problemas do mundo de um ângulo diferente, né? Que às vezes nós estamos aqui e vemos as coisas do ângulo do mundo. Nós não temos que ver os problemas com o ângulo do mundo, mas sim do jeito que Deus vê. Então, como o Mário fez a oração aí, então, Mário, também eu faço essa oração, que Deus permita que cada um de nós possa ver o mundo com os seus olhos, né? Com os olhos de Deus, né? Para que assim nós possamos entender verdadeiramente o que Ele quer de cada um de nós, né? E nós possamos colocar em prática, né, na nossa vida, né, aquilo realmente que Ele quer, né? Então, que possamos estar, então, olhando, observando, né, estar aqui, mas não pertencer a tudo isso, para também não deixar ser contaminado pelas coisas desse mundo. Isso é importantíssimo, viu, gente? E como franciscano, nós temos que colocar em prática, né? Aquilo que Francisco viveu também, né? Ele se separou do mundo, estava no mundo, mas não pertencia ao mundo, né? Ele disse não ao mundo, né? Ele não era um cidadão desse mundo aqui, tá certo? Pelas suas atitudes, por ser louco, né? Ser chamado de louco pelas pessoas, né? É não pertencer a esse mundo, né? É ter ideias e comportamentos diferentes do que as pessoas têm. E é assim que nós temos que procurar viver, seguir, né? Quem sabe as pessoas possam também nos chamar de doidos, de loucos, né? Seria o ideal. Seria o ponto máximo, né, de cada um de nós, né? Não pertencer mais a essas coisas doidas que nós vemos aí, né? Voltando a dizer, daí a nossa palavra terá um peso maior, né? Gente, dá, né, Mário? Dá para a gente ficar um bom tempo refletindo esse evangelho aqui de hoje, que, como você disse aí, são 3 situações, né? E nós temos que estar nessas 3 situações e viver essas situações todas aí o máximo possível, tá certo? Eu quis colocar essa terceira situação aí, como franciscanos que nós somos, né? Nós temos que ter esse ideal maior aí de evangelizador, né? Evangelizar. Poder evangelizar mais, né? Através do nosso testemunho. Tá aí. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Tá bom? Então, podemos encerrar? Quem tem ouvidos, que ouve. Isso, quem saiba, quem saiba. A decisão é tua. Isso. Mais claro que isso. É bonito isso. É bonito isso também, o dizer de Jesus. Não é um dizer assim, se vira, não. Não é isso. Não é esse o significado, né? Mas sim... Mas o sim é o sentido da liberdade, né? Você escolhe o caminho. Como é gostoso ser um aprendiz e seguidor de Jesus. Sem dúvida. É uma graça, Sr. Arnaldo. E poucos escolhem esse caminho.
né? Poucos escolhem esse caminho. Então, agradecer a Deus por nós tentarmos estar nesse caminho também, né? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, a presença dele e do Espírito Santo aqui, essa noite com toda certeza veio nos animar, né? Nos fortalecer, aumentar um pouco mais a nossa fé. E como nós sempre falamos, nós não fizemos nada, nós somos servos inúteis, assim tem que ser, né? Então eu gosto de colocar isso, não devemos nos vangloriar daquilo que somos, daquilo que temos, né? Daquilo que nós falamos, porque nada é nosso, tudo vem de Deus, tudo é graça de Deus. Então vamos agradecer a Ele dizendo, obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Vamos pensar naqueles que estão perdidos ali fora, desiludidos, aqueles que não querem ouvir na palavra de Deus, né? Deus possa tocar o coração dele. Então pensa numa pessoa, uma família, alguém que já partiu, precisa dessa bênção do Pai. Vamos levar essa bênção para eles, né? Para toda a nossa fraternidade, nossos irmãos, os doentes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.